boa tarde, boa noite para quem vai assistir esta aulinha Deserto Filosófico número 3. Esse assunto que a gente traz nessa aula é extremamente importante, é um assunto vasto, é um assunto longo, tem muita coisa pela frente e, em função disso, a gente vai fazer um Deserto Filosófico 3 parte 1, 3 parte 2, 3 parte 3 e 3 parte 4. O assunto que a gente traz nesse deserto são as escolas helenísticas, as escolas helenistas, esse movimento que vai surgir no final do período clássico na Grécia Antiga. Período clássico que a gente estuda dentro desse período Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E o último Deserto Filosófico 2 foi um deserto que o professor fez em 2 edições para poder falar de modo mais abrangente de Aristóteles. Então, termina-se o período clássico de Aristóteles e vai entrar o período helenista, que é um período extremamente importante e que, de certo modo, hoje vem sendo resgatado nesse nosso século. Vem sendo resgatado por vários filósofos que ficam fazendo podcasts, principalmente falando sobre o estoicismo. E arrisco a te dizer que essas 4 aulas que a gente vai trabalhar as escolas helenísticas, enfim, cada aula vai ser uma parte, então, desse Deserto Filosófico 3. Cada escola vai ser uma parte. Arrisco a te dizer que é interessante tu usar até como argumentação, como citação, dentro das tuas redações, dentro das tuas escritas. Então, esse assunto importantíssimo, ele vai começar com o reinado de Alexandre o Grande. Então, para quem se recorda da última aula, Aristóteles, quando ele sai de Atenas, digo que sai um pouco magoado porque ele não pôde ser o diretor da academia de Platão, o diretor da academia do seu mestre. A gente sabe que Platão ele morre e Aristóteles não pode ser diretor porque Aristóteles é o estrangeiro. E vamos pensar que ele está um pouco magoado, não tem o direito de ser um diretor da academia. A gente não sabe se ele queria tanto assim também, mas ele volta para Macedônia e quando ele chega na sua terra natal, ele se transforma por 2 anos no tutor de Alexandre o Grande, filho do rei Filipe II. E o rei, quando falece, esse rei ele acaba obviamente deixando o seu trono para o seu filho. E o seu filho, do Império Macedônio, ou do Império Macedônico, ele acaba criando um vasto império que vai do norte da África, no Egito, até as Índias. E várias coisas vão acontecendo naquele momento. Então essa primeira aula, na verdade, é para contextualizar um pouco aquele ambiente e dizer o quão foi importante e acontece naquele momento até mesmo uma quebra de paradigma filosófico, ok? Uma das coisas que vai acontecer e que a gente precisa conversar aqui é a queda da polis. Desmorona a ideia de cidade-estado grego. A cidade-estado é aquela cidade que é governada pelo seu próprio cidadão. Então os reis podem existir, mas eles não têm grande influência ou grande poder assim. Quem manda na cidade é a aristocracia, são os cidadãos livres atenienses, ou, enfim, cidadãos livres de Tebas, em que eles têm a liberdade e a responsabilidade de cuidar da cidade. E a filosofia, como a gente entende, nasceu neste período em que as pessoas tinham liberdade de ir para a ágora e, na liberdade, vão desenvolvendo a sua influência, a sua persuasão, a sua retórica, a sua oralidade, porque é necessário falar, é necessário se comunicar para construir uma ideia, para se construir um caminho de harmonia comum entre aquele grupo, de harmonia da própria comunidade, de uma harmonia social. Então quem cuida da cidade cuida através de leis, através de diretrizes, mas para a gente construir essas leis, essas diretrizes, é necessário que a gente se comunique, que a gente entre em debate, em conflito. Então, nesse grande desenvolvimento da oralidade, da fala, da retórica, foi nascendo a filosofia. Porém, contudo, entretanto, quando Alexandre o Grande ele toma conta daquele espaço,
A primeira coisa que ele termina é com a polis. Porque agora não há mais cidades-estados. Como ele é um imperador, como ele toma conta do norte do Egito até as Índias, ele criou um cosmopolita. Ele criou uma cultura cosmopolita em que tudo é uma única polis. Tudo é um único grande espaço em que ele vai comandar, em que ele vai dar a diretriz, em que ele vai dar o caminho. Ele é o imperador, ele é o totalitário daquele momento. E nessa circunstância, o povo grego, enfim, acaba perdendo a sua liberdade. O povo grego acaba perdendo o seu direito de tomar conta da sua cidade. Por que esse fato é extremamente importante? Porque para o povo grego da época, principalmente para o cidadão, o entendimento de vida feliz é um entendimento de que a vida só se faz feliz enquanto ela é política, enquanto ela é ética a serviço do outro. O entendimento de felicidade do povo grego é uma felicidade que se faz na via pública e não na via privada. Ser feliz é ir para a ágora. Ser feliz é cuidar do povo, é cuidar da sua cidade. Ser feliz é ter direitos políticos. E nesse momento do Império de Alexandre, isso não pode. Isso não acontece. Eu não tenho mais a minha liberdade de ir à ágora ateniense. Eu gosto de brincar algumas questões com os meus alunos, piadas que não tem graça, mas enfim, mas eles vão entendendo. Eu fico imaginando que aquele povo entra numa depressão generalizada. Quando eu digo povo aqui, eu estou falando do cidadão que tem liberdade. Não estou falando da mulher, nem da criança, nem do escravo, nem do estrangeiro. Fico falando do cidadão livre da época, que é o nosso primeiro referencial de democracia. O nosso primeiro exemplo de democracia é esta democracia que poucos têm a liberdade, poucos têm a liberdade política. Mas diante desse fato, eu digo que o cidadão ele entrou numa depressão porque ele não pode mais ser feliz de acordo com o entendimento dele de vida feliz. Aristóteles é um cara que diz que o homem, o ser humano, é um animal político. E é o que eles acreditavam. O ser humano ele só se faz humano no momento em que ele é politizado, no momento em que ele tem uma consciência social. E ele não pode, agora, neste momento do Império de Alexandre, ele não pode ser um ser político. Se ele não pode ser um ser político, o que tem para ele uma vida triste, uma vida que não tem mais sentido, porque ele perde o referencial de vida feliz. Para que serve então esse momento, na verdade? Por que esse momento ele entra dentro da filosofia? Porque a filosofia ela vai ter que construir naquele povo um novo referencial de vida feliz, um novo entendimento do que é vida feliz. Eles vão construir um novo sentido para a felicidade. Se eu não posso mais ser feliz dentro da política, eu vou ser feliz como? E outra coisa que eu faço os alunos imaginarem é esse diálogo com Alexandre. Tipo, quase o cidadão está quase implorando para Alexandre: Alexandre, deixa eu cuidar da cidade contigo, deixa eu governar contigo, deixa eu ser o teu auxiliar neste cuidado. E aí eu fico imaginando Alexandre dizendo: não, tu não cuidarás da cidade comigo. E aí o cidadão diz para ele: tá, mas e agora? O que tem para mim? O que eu vou fazer da minha vida se a minha vida é ser um político, se a minha vida é ir para a ágora, tomar conta da polis? Aí Alexandre vai dizer: olha, cara, se tu não pode fazer isso, agora vai cuidar da tua vida. Cuida da tua existência, cuida da tua família, vai viver dentro de casa, cuida das tuas coisas, porque agora das cidades eu cuido, dos territórios eu cuido, eu gerencio, eu cobro imposto. Acabou, tu não tens que te envolver. E nessa quebra de paradigma, nessa depressão generalizada, o cidadão vai ter que construir um novo sentido de vida feliz. Vai ter que construir um novo sentido de felicidade. E é aí que vai surgir a filosofia helenista. Se antes da filosofia helenista a política é a base da construção ética e moral, ok?
Agora não tem vida política, eu não posso ser político. Agora eu vou ter que colocar uma outra base. E essa base que eu estou colocando, ela é uma base mais espiritualista. Uma base mais de uma vida interior. Porque se eu não posso agora cuidar da vida pública, se eu não posso agora viver o que é externo a mim, eu vou me obrigar a viver o que é interno e eu vou construir o meu sentido de vida feliz olhando para mim, olhando para o meu interior. Só que eu não sei fazer isso. Só que eu não sei como ser feliz assim. E é por isso que neste período começa a surgir uma variedade de escolas filosóficas que vão tentar ensinar o povo a ser feliz de novo. E essa palavra felicidade, em grego, ok, tem vários sentidos. Enfim, eudaimonia para Aristóteles, mas aqui, nas aulas de filosofia helenista, a gente vai usar o termo ataraxia. O que eles estão buscando naquele momento é uma vida sem dor emocional, uma vida sem dores da alma, uma vida sem dores interiores, enfim. E naquele momento eles estão sem ataraxia, porque para eles a ataraxia era a vida pública. Então agora eles vão ter que construir um novo sentido para chegar a uma ataraxia. E as escolas helenistas vão buscar, ensinar, criar caminhos, estradas, para que aqueles cidadãos busquem novamente a sua ataraxia, uma vida sem dores, uma vida sem dores da alma. E essas escolas são os assuntos dos nossos próximos desertos filosóficos. São 4 escolas principais que a gente estuda dentro desse cânone da filosofia. A escola do cinismo, a escola do epicurismo, ceticismo e estoicismo. Cada um dos próximos vídeos será especificamente cada uma dessas escolas. Ok? Beijo, fica com o Papai do Céu. Até a próxima. Tô saindo do frente do celular agora para desligá-lo. Beijo!